Olá, pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece ainda, sou o professor Anderson, de Sociologia, tá? Bom, anteriormente nós gravamos alguns vídeo-aula aí, né, referente ao trabalho, né, trabalho como mediação, as divisões do trabalho sociais aí, né, divisão do trabalho também por questão de sexo, né, então, trabalhando todos esses aspectos, confesso para vocês, foi um processo extenso, longo, né, mas de conteúdos muito rico, né, isso tenho certeza que agregou muito para você que está assistindo esse vídeo aula, tá? Então você veja que nós ampliamos muito, né, referente ao caderno do aluno, nós podemos dizer que a gente fomos bem além do que ele proporciona, né, não deixando de contemplar, né, os conteúdos ali que, como eu disse no início do vídeo, são relevantes, são bem importantes, mas deixou a desejar na questão de conteúdo, né, deveria ter um pouco mais para a gente poder sair um pouquinho daquele caderno e dar uma viajada aí no nosso mundo do trabalho, né? E aí foi possível a gente, através do nosso slide, ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Se aprofundar um pouco mais, tá? No vídeo 2, pessoal, só para destacando aí, quem assistiu o vídeo 2 aí, tem um momento que o meu áudio, né? Meu áudio ficou mudo, porque eu dei play, né, num vídeo em que uma música, né, do Renato Russo, em que ele trabalhava a questão do trabalho, né? Então, tinha uma música naquele momento cantando, né? Então, ele cantava música, só que para vocês ficou mudo. Mas fiquem tranquilos. Por que tranquilos? Porque eu irei deixar disponibilizado para vocês, tá? Ao ponto que vocês vão poder contemplar, né, a letra da música, né, e ter uma melhor compreensão a respeito do que ela trata, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso aí, vou deixar disponibilizado para que vocês tenham e possam acompanhar naquele momento do vídeo com que vocês, aquele momento que eu coloquei a cigarra, né, e a formiga ali, naquele momento ali que eu dei o play, tá? Para mim, o vídeo foi rodando normal, certo? Inclusive, ficou no silêncio, né, porque para mim estava rodando normal, porém, para você que está assistindo, né, não foi possível ouvir. Então, só para a gente esclarecer aqui, vou deixar disponível para vocês lá, para que vocês tenham acesso, né, e possam contemplar, né, a letra da música e ter uma melhor reflexão a respeito de qual foi o intuito, né, de colocar aquela música lá. Beleza, pessoal? Galera, nesse momento, eu estou indo para o nosso quarto vídeo aula, tá? E prometo para vocês que vamos dar por fim aqui, tá? Eu espero que a gente consiga dar por fim aqui, mas tenho certeza que agregou muito conhecimento para vocês, né? Então, eu acho que isso foi muito válido. Quem acompanhou, já quero logo de início, né, parabenizar vocês por estar no quarto vídeo aqui assistindo, tá? Isso significa o quê? Significa que vocês querem fazer o diferente, né? Quer fazer diferente, quer buscar, né, algo melhor para a sua vida, tá? Então, é nesse sentido que eu trabalho, eu acredito muito nisso aí. Parabéns para você que seguiu aí firme e forte. Bom, pessoal, estou compartilhando minha tela com vocês, tá? E nesse momento, né, nós vamos aqui para o nosso quarto vídeo, tá? Quarto vídeo aula aqui, tá? E vamos contemplar um pouquinho aqui, né? E o tema que central agora, né, é a etapa 2 que eu falo aqui, é a transformações, né? Transformações do mundo do trabalho, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Durante o trâmite da nossa história, né, nossa história do mundo do trabalho, houve diversas transformações, eu acho, através do vídeo aula, você pôde perceber, né, que desde aquele momento dos artesãos, depois no momento da manufatura, né, do feudalismo ali, que ocorria, né, começou os artesãos começou não ter mais essa liberdade, né, gente, essa liberdade de poder dar início no meio e fim do processo de produção, onde ele começou a receber do quem? Dos comerciantes matéria-prima para eles produzirem mais, né? Então, esse momento começou já a perder a autonomia, né, desse início, meio e fim da produção, e é o ponto em que até que ele começou a tirar esses artesãos das suas casas, e debaixo do mesmo teto, todos eles trabalhavam da mesma forma, tá? Com pouca tecnologia, com pouca inovação, né? E se criou-se a manufatura. Só que essa manufatura começou a ser inovada, certo? Ao ponto em que se transformou numa revolução industrial, onde começou a ser implementado, né? Injetado tecnologia, máquinas aí, para quê? Qual que é o objetivo disso, professor? Claro, pessoal, mais valia, né? Produzir mais em menos tempo. Então, o que uma pessoa produzia 10 caixas, né? No dia, a máquina produz 10 caixas em uma hora. Então, mudou muito. Para quê? Para atender a demanda, né, de consumo da sociedade. Então, houve uma transformação. Depois da manufatura, né, se transformou na Revolução Industrial,
E aí veio o capitalismo, né? O capitalismo, que até então, antes do capitalismo, falava-se em trabalho, né? Trabalho. Depois, esse trabalho começou, né, a ser a questão do emprego. Até na manufatura ali, né? Já era um emprego, mas não se dizia emprego. Falava em manufatura, em trabalho, falava, né? Só depois do capitalismo se firmou, de fato, né, o emprego. Mas, professor, por que emprego, né? Porque teve aquela formalidade total, né? Formalidade de carteira de trabalho, como eu trabalhei com vocês aí, né? Na explicação dos vídeos anteriores, você pode perceber que, quando se fala em emprego, né, emprego tem tudo uma formalidade. Lembra que eu comentei com você nos vídeos, né, se não me engano, no terceiro vídeo, onde eu falei que, quais são essas vantagens de ter uma carteira de trabalho, de ser registrado numa carteira de trabalho? Eu falei do fundo de garantia, seguro-desemprego, né, do INSS, né, 13º. Então, tem alguns benefícios e assegura, né, esse empregado, né, a ter uma tranquilidade maior no seu trabalho, maior dignidade também. Então, se fala em emprego nesse sentido. Bom, vamos lá, então, pessoal. Aqui, então, eu trago para vocês, né, uma obra, né, da Tarsila do Amaral, né, que eu trouxe aqui para vocês. Ela pode ser interpretada de diversas formas. Por exemplo, uma delas, né, pessoal, é a questão da diversidade social, né, mas nesse aspecto, nesse momento, estamos trabalhando a questão, né, da indústria, das firmas, né. Então, é bem interessante aqui essa colocação aqui, bem bacana, porque é uma foto que ilustra a sociedade, a diversidade, né, perante a Revolução Industrial, que são as indústrias naquele momento. Então, sempre que se fala em trabalho, sempre lembra-se, né, dessa obra que retrata muito bem, tá, esse momento aí. Vamos lá, então, pessoal. Nesse momento, muita calma, pessoal, muita tranquilidade, porque esse vídeo aula vai ser menos pesado do que o anterior. Então, fiquem mais tranquilos aí. Começa com um texto um pouquinho longo, mas nós vamos devagarzinho, vamos fazer nosso estudo, né? Como eu falei para vocês, se estiver muito cansado, dá uma pausa, né? Depois você faz uma retomada na aula. Vamos com tranquilidade. O importante é você compreender, sugar as informações, né? E ter uma interpretação crítica ao ponto em que o professor traz as suas interpretações, como a trama da rede, você pode discordar e colocar umas outras interpretações em cima. Isso é muito bacana, isso mostra que você está aberto ao mundo, né, em novas interpretações. Topzera, beleza? Vamos lá então, galera. Bom, aqui nesse momento, né, deixa eu aumentar meu som aqui. Olha só, ele fala aqui, ó, o texto a seguir o ajudará a iniciar a discussão sobre as transformações no mundo do trabalho. Ao lado do termo, né, ele começa aqui, né, falando, né, ao lado do termo da escolaridade formal, o que seria essa formal? A escola formal é o ensino médio, por exemplo, né, e da constituição de uma nova família, o ingresso no mercado de trabalho constituía-se tradicionalmente, né, aquela coisa tradicional que vinha de família, né, de pai para filho, né, como um marco importante da transição dos jovens para a vida adulta. E, para boa parte dos jovens, dos chamados países desenvolvidos, o que seria isso, professor? Estados Unidos, né, Alemanha, né, China, né, nesse sentido, são países desenvolvidos, né. Esse ingresso ocorria apenas após o término da educação formal. Então, o que quer dizer? Nesses países desenvolvidos, eles exigiam, né, para que eles terminassem a escola, ensino médio, para poder ingressar no mundo do trabalho, certo? Com mais competência, com mais autonomia. Eles tinham esse requisito, né, de exigência, tá? No Brasil, essa realidade nunca foi predominante, ou seja, existia, mas nunca predominou, né, para a maioria dos jovens, sendo mais evidente o início da vida ativa antes mesmo da conclusão da escolaridade e a combinação entre trabalho e estudo. E é fato, pessoal, vocês concordam comigo? Vocês estão assistindo, são poucas pessoas, alguns alunos, por exemplo, têm que trabalhar durante o dia, estudar à noite, né? Então, essa é uma realidade do Brasil. Existem situações de alunos que só estudam. Sim, tem bastante também, mas a grande massa, a grande maioria dos alunos realmente tem que dividir, tem que conciliar, né, conciliar o mundo do trabalho com a escola. E é o que ele fala aqui, né? Essa combinação entre trabalho e estudo. Mas, tanto nos países desenvolvidos, quanto aqui no Brasil, muitos estudos, né, passaram a reconhecer a diversificação e a complexidade dos caminhos dos jovens, gerações e direção à vida adulta. Nesse processo, as transformações na instituição escolar e no mundo do trabalho têm um lugar importante, parecendo significativo aprofundar a observação dos percursos juvenis,
né, juvenis, nas duas esferas, tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Essas duas esferas, trabalho e escola, né, vamos compreender um pouquinho mais. Primeiramente, não sei se essa palavra existe primeiramente, imagine segundamente, terceiramente, quartamente, não sei, eu particularmente não gosto, mas em primeiro lugar aqui, né, considerando o mundo do trabalho, ainda se encontra em curso um intenso processo de crise e transformação que, há pelo menos mais de 30 anos, vem atingindo de modo diferenciado as mais diversas regiões, setores e perfis, né, dos trabalhadores. Então, é fato, né, pessoal, nós temos a consciência que, durante o trânsito histórico nosso, né, no mundo do trabalho, por exemplo, não só da vida social, né, da cultura, mas no mundo do trabalho, está passando constantemente por um processo de transformação. Você pode ver que tem algumas empresas, por exemplo, que faliu, porque não acompanhou a transformação, né? Aquela Kodak, não sei se você lembra, uma das maiores empresas, né, que fazia a questão da fotografia, não sei se vocês lembram, né, né, a impressão das fotos, ela veio a entrar quase em falência, né? Porque você veja, uma empresa, né, super top, né, no mundo, né, se não me falha a memória, eu acho que 80%, 90% das fotos, né, impressa, ela vinha dessa marca e ela quase entrou à falência porque ela não acompanhou o mundo digital, né? Então você veja que a transformação no mundo do trabalho, isso é fato. É a mesma coisa que se você pegar, vamos supor, um professor, né, que parou no tempo. Veja, diante desse momento aqui, a tecnologia, mais do que nunca, está exigindo o conhecimento dele. Então, se ele não se adequar, se ele não ingressar nesse mundo da tecnologia, ele fica em defasagem, né? Então, o que acontece? Gera desemprego? Gera desemprego. As pessoas falam assim, professor, mas você concorda comigo que a tecnologia veio para causar desemprego? Sim, pessoal, com base, né, na questão da linha de produção, que tinha 10 pessoas, hoje tem 4 pessoas, né, operando máquinas, perde, mas abre outros caminhos também. Basta o ser humano conseguir ter uma visão de enxergar esse novo cenário, né, e conseguir compreender esse novo cenário e estar atualizado para esse novo mundo aí. Continuando, galera. A partir dos anos de 1970, nos países desenvolvidos, como já dito, né, e no final dos anos 1980, no Brasil, os mercados de trabalho tornaram-se cada vez mais heterogêneos e fragmentados, observando-se um grupo de trabalhadores com a alta qualificação, atividades em períodos integral e direitos trabalhistas assegurados convivendo ao lado de uma grande massa de trabalhadores pouco qualificados, ocupando postos de trabalho precários, mal remunerados, muitas vezes sem quaisquer direitos trabalhistas, e junto ainda a número cada vez maior de desempregados. Sendo assim, as transformações no mundo do trabalho e o aumento dos ganhos de produtividade não significam aumento do nível de emprego, tornando o desemprego um problema estrutural no cenário global. O período mais recente mostra um contexto de maior crescimento das atividades econômicas e das oportunidades de emprego e ocupação que, embora ainda insuficientes, podem ser indicativos de relevantes mudanças socioeconômicas em curso, né? Então, você veja que houve uma transformação e gerou uma grande índice de desemprego também. Com isso, professor, mas eu estou percebendo aqui, professor, não sei se você conseguiu enxergar, né, que o ofício, né, começou a ficar uma coisa assim desvalorizada, né, inclusive, que ele fala aqui, né, trabalhadores, né, pouco qualificados, né, por quê? Começou a pegar pouco qualificados, porque ele queria mais produção, ele quer produzir mais, né, ocupando postos de trabalho precários. Então, assim, quando a pessoa tem pouca qualificação, né, você tem que ter noção que as qualificações também aqui, do trabalho, o posto, vai ser precário. O que é precário? Muitas das vezes a pessoa não consegue realizar como manda a lei, né, o interjornada, né, o horário de almoço, de 1 hora no mínimo, tá? A remuneração é mal remunerada também, então aquele cara que ganha um salário mínimo, né, sem desmerecer ninguém, mas você veja, um salário mínimo é muito difícil para manter uma família, então não se fala em dignidade, né, um salário mínimo, apesar do governo do estado determinar que um salário mínimo é o suficiente, né, mas na prática sabemos que isso aí é uma grande utopia, né. O que mais ele fala aqui? Então, ele gera essa condição de desemprego aí, e aí cria diversos cenários aí, no socioeconômico aí, né, no nosso país.
Vamos lá. Então, aqui, pessoal, atividade em sala de aula. Segundo o texto, quais marcos costumam indicar a passagem da juventude para a idade adulta? Ela ocorre da mesma forma com todos os lugares? Então, né, aqui trabalha dentro da questão do Brasil, o cenário do Brasil. Tá? Então, segundo o texto, quais marcos, né, quais pontos, né, costumam indicar a passagem da juventude para a idade adulta? Ela ocorre da mesma forma em todos os lugares, né? Nós vimos que não, na verdade, não ocorre. Né? Tem países mais desenvolvidos que têm algumas exigências, né? Também concluir o ensino médio para ter mais autonomia diante o cenário do trabalho, né? Então, tem uma grande diferença aí. Tendo em vista o que se observa entre os seus amigos, vizinhos ou parentes, você, aluno, você acha que esse caminho apontado no texto, é o mesmo que os jovens percorrer hoje em dia, né, o que percorre, né, no cenário hoje? Ou seja, o que foi retratado no texto, esse cenário do texto é o mesmo cenário atual, né? Então, você pode fazer uma linha de raciocínio. Eu vejo muitos jovens falar, inclusive, eu já usei essa fala, né? As empresas pedem, né? Pedem experiência, mas não dão oportunidade, né? Então, você veja, realmente, né? E tem muitas colocações, geralmente, os jovens, como já foi estudado anteriormente, né? Nossos videoaulas aí, você veja que geralmente esses jovens são os primeiros que são desempregados, né? Porque a rescisão é muito mais baixa, então as empresas preferem mandar eles embora, né? Os jovens têm uma rotatividade muito maior também, né? Tem pouca experiência, tem uma remuneração inferior, e isso aí vem também com trabalhos precários também, né? Porque acaba colocando ele em situações em que trabalhos bem indignos às vezes, tá? Mas, né, e vamos que vamos, porque não tem qualificação, então tem pouca exigência do outro lado também, tá? Quais mudanças no mercado de trabalho são destacadas no texto, né? Então, quais são o mercado de trabalho que são destacados? Hoje, se eu falar para vocês, hoje, o que destaca no mercado de trabalho, eu consigo enxergar a tecnologia. A tecnologia, acho que é um cenário futuro aí, promissor, né? Acho que é um futuro promissor aí, que quem estiver antenado aí vai se dar bem, tá? Vamos lá, então, pessoal, continuando nossa aula aqui, né? Em primeiro lugar, a referência à passagem, tá? Então, só uma observação aqui, né, pessoal? Aqui vocês dão um pause, colocam no caderno, como sempre eu falo para vocês, colocam o seu entendimento, e depois da sequência no vídeo aí, né, com aquela pura honestidade com você mesmo, com respeito a você mesmo, né, sem avançar e você fazendo as atividades, que é importante, tá? Em primeiro lugar, a referência à passagem da juventude, olha só a observação, agora eu coloquei não é primeiramente, né, que eu acho mais correto, em primeiro lugar, né, a referência à passagem da juventude, à ideia adulta, que tem como marcos a conclusão do ensino médio ou superior, o ingresso no mercado de trabalho e a constituição de uma nova família. No caso do Brasil, essa passagem nunca ocorreu de forma tão linear, ou seja, né, tão retinha, tão certinho, tão correto, né, mas sim com constantes rupturas, sendo com relação à frequência à escola, seja com relação ao ingresso e à permanência no mercado de trabalho. De fato, no Brasil, o jovem nunca é levado a sério, né, tem aquela música lá, né, que o Charlie Brown canta, né, e realmente, né, o jovem não é levado a sério. Então, o mundo do trabalho também enxerga dessa mesma forma. Então, não podemos dizer que não tem. É linear também, mas ocorre algumas rupturas, né? Então, muitas pessoas, muitos jovens acabam deixando a escola para trabalhar, para sustentar a sua família, tá? Estamos falando de jovens e é uma grande massa, gente, não é exceção, não, uma grande massa de adolescentes aí com 17 anos, né, 16 anos que já engravida e tem que, às vezes, trabalhar para sustentar a sua família, que cria-se uma família muito cedo, né? Então, é uma realidade isso aí, né? E fora outras questões, o jovem tem que trabalhar para ajudar a família, né, contribuir na renda familiar, tá? Se você não consegue visualizar isso aí, dê graças a Deus, porque é uma realidade que você não conhece. Isso faz de você aproveitar ao máximo esse momento, né? Sugar o máximo desse momento para que você possa proporcionar uma vida melhor para você futuramente aí. Beleza, pessoal? Continuando, então, galera, então, no mercado de permanência, no mercado de trabalho, né, os jovens, na maioria das vezes, né, conciliam escola e trabalho ou abandonam a escola para dedicar-se ao trabalho. Aí é um grande equívoco, né, é um grande erro o jovem fazer isso aí, né, porque, a princípio,
ele ganha remuneração. A princípio, ele acha mais atrativo e mais vantajoso trabalhar, porque está ganhando ali, ele pode comprar roupinha, pode comprar a botinha dele, então ele acha que é mais interessante. Só que esse pouco que ele recebe, na ausência do estudo, vai se levar esse pouco para o resto da vida dele. Né? Então, o que acontece? Ele sempre vai ganhar pouco, vai ter uma vida, né, relativamente indigna, vamos dizer, tá? Esse quadro tem se tornando, né, então ele fala que esse quadro, né, tem se tornando mais complexo com as mudanças no mundo do trabalho. Então, cada vez mais, né, está se tornando rotineiro essa questão de que ele abandone a escola para focar, né, os seus ideais no trabalho. Então, isso é preocupante. Eu acho que cada momento tem o seu tempo, né? Esse momento da juventude é de estudar, se dedicar ao estudo para alcançar os seus objetivos e depois se dedicar ao trabalho. Tudo tem o seu tempo. A vida é curta, mas longa ao mesmo tempo, para quem sabe gerenciar ela, né? Vamos lá. Essas mudanças que no Brasil se iniciou no final dos anos 1980 provocaram alteração no mercado de trabalho, diversificando e colocando novas exigências para os trabalhadores. Até pouco tempo, acreditava-se que o progresso técnico levaria ao progresso social. Entretanto, né, estudos realizados demonstram que a riqueza de alguns países capitalistas não para de aumentar, mas, ao mesmo tempo, aumenta a taxa de desemprego e o número de excluídos do mercado de trabalho. O crescimento econômico ocorre, portanto, acompanhado pela redução dos postos de trabalho. Ou seja, ele não leva no pleno emprego. Né? Então, o que eu quero deixar uma observação para vocês, que começa a falar daquela riqueza, né? Ah, professor, desigualdade, eu acho muito injusto. Olha, gente, cuidar também com algumas falas, tá, gente? Cuidado com algumas falas com o nosso cenário atual, inclusive, tá? Por que eu falo cuidado com você? A gente vê muitas pessoas falando, né, desigualdade no nosso país é um absurdo essa desigualdade, né? Precisamos mudar, vamos acabar com os ricos, vamos fazer isso. Olha, gente, eu vou olhar para vocês, não vou olhar com esse olhar de senso comum, vamos olhar com olhar científico, vamos analisar o cenário. Né? Então, muita calma nessa hora, muita tranquilidade, né? Vamos respirar fundo, vamos ter uma análise científica sobre isso. Não vamos cair no pecado do senso comum. O senso comum fala, né? Ah, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, a desigualdade é imensa, né? Sim, existe desigualdade, mas calma. Desigualdade é uma coisa, pobreza é outra coisa. Só que vem com uma fala reiterada, né, de pessoas, né, esquerdistas, vamos dizer, né, pessoas socialistas, que defendem a igualdade, né, teoricamente. Só que esses mesmos personagens que defendem esse lado aí, são esses caras que têm bilhões, né, tem bilhões. Então, eu acho que se ele acha tão justo aí, comece a tirar do seu próprio, né, dos seus próprios recursos particulares, privados que você tem, né, então, já que ele defende essa tese, para começar a contribuir com a sociedade, né? Porque falar não vai resolver nada, né? E quando eu falo para vocês aí da desigualdade, nós vamos combatendo ela, nós vamos combatendo com o emprego, né? Com o emprego. Ah, professor, mas aí vai ter o capitalista vai ficar mais rico? Sim, gente. Vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos, né? Vamos pegar lá. Lá nos Estados Unidos tem desigualdade? Tem desigualdade. Nem vou falar do Brasil. Estados Unidos tem desigualdade? Tem desigualdade. Então, não, o cara recebe $2 mil lá, né? Outro recebe $6 mil, né? Então, existe essa desigualdade? Existe essa desigualdade, tá? Agora, a questão, essa desigualdade existe. É diferente de pobreza. Quer ver só a situação? Nos Estados Unidos, existe essa desigualdade, não existe? Pega uma Venezuela. Existe desigualdade? Não existe uma desigualdade como tem nos Estados Unidos. Estão entendendo? Então, para e pensa. Então, nos Estados Unidos tem desigualdade. A desigualdade ocorre nos Estados Unidos. Então, tem. Na Venezuela, vamos supor que nos Estados Unidos está assim, né, desigualdade. Lá na Venezuela, pessoal, tem, mas é muito pouca desigualdade. Professor, mas peraí, então a Venezuela é um país legal? Não quer dizer que isso é bom. Quer dizer que todo mundo está na igualdade, na pobreza. Isso é vantajoso? Enxergar um país igual na pobreza, na miséria? Isso é um X da questão. Então as pessoas ficam batendo muito na tecla assim, os ricos estão ficando muito ricos, os ricos estão ficando ricos, mas a sociedade está crescendo como um todo. Então, assim, eu vou ser honesto para você, se tiver um rico ficando milionário, né, e com base no meu trabalho, e eu tenho uma qualidade de vida perfeita, maravilhosa,
ter um desenvolvimento legal, conseguindo comprar patrimônio, né? Lógico que não no mesmo nível do capitalista, mas me dando uma chance de abrir um negócio, de fazer investimentos, tá bom isso aí, não tá? Agora, para mim, não é vantajoso nenhum, não tem vantagem nenhuma. Ter uma desigualdade bem pequena, ter poucos capitalistas, né? Bem pouquinho, na verdade, e viver na miséria. Eu, particularmente, penso dessa forma, né? Eu respeito, cada um tem uma forma de pensar. Então, o que eu espero de você nessa reflexão que você tenha uma visão crítica, científica, a respeito desses fenômenos sociais. Para que não caia nesse senso comum aí, que é ridículo, tá? Ridículo. Você vê, estamos em umas eleições aí, né, dos democratas, né, perigoso, né, esquerdista, né, então meio complicado aí. Vamos lá, então, pessoal, continuando. Qual praticamente, né, todos os que querem trabalhar conseguem arranjar emprego. Desculpa, pessoal, voltando aqui, tá? Então, ele fala aqui, né, o trabalho, logo aqui abaixo, né, o trabalho, ou seja, ele não leva o pleno emprego, situação na qual, praticamente, todos os que querem trabalhar conseguem arranjar emprego. As transformações no mundo do trabalho tiveram consequências para o exercício do trabalho, exigindo ao trabalhador um ajuste às novas condições. Quais são esses ajustes? Buscar o conhecimento, talvez, né? Nesse sentido, o trabalho braçal não é mais o suficiente, tem que ter um trabalho mais intelectual, então mudou o cenário. Se, por um lado, exigem-se novas qualificações e maiores escolaridades, por outro, são criadas formas degradadas ou precárias de trabalho. Logo, as transformações do mundo do trabalho são extremamente contraditórias. De um lado, qualificam-se alguns ramos de atividade e, de outro, ocorre uma desqualificação de certos setores ou a sua precarização. Tá? Então, o cenário capitalista, não estou vendendo peixe para vocês, que é o melhor que nós temos hoje, não. Mas para você que, no meu ver, o socialismo, a igualdade, todo mundo na miséria, e o capitalismo na desigualdade, que aumenta, sim, mas que eleva a sociedade com uma qualidade de vida melhor, eu fico com esse sistema. Eu, particularmente, prefiro com esse aqui, né? Em que as pessoas não ficam refém de um governo, né? Um governo onde cada vez mais o capitalismo acaba com essas estatais, né? Que são aquelas pessoas que ficam, eu vou até peço desculpa, mas a expressão, né? Que fica mamando na teta do governo, essa é a verdade, ou seja, fica chupim, né? Sugando o dinheiro do governo, que é nosso dinheiro, na verdade. Eu acho que é muito interessante, né? Os seres humanos, os indivíduos, ter sua independência, não depender de governo nenhum, certo? E o governo não se intrometer também nas empresas, é isso que eu vejo como algo positivo. Mas a grande massa, inclusive grandes professores também aí, defendem uma outra corrente, né? Eles acham que não, né? Que é bom dividir tudo mesmo, que mesmo que a pessoa não tenha, vamos dar algo para ele, então, assim, não estimula, né? Não estimula a sociedade, a humanidade a desenvolver. Então, eu vejo como o capitalismo hoje como a melhor situação entre os sistemas, formas de governo. Introdução em inovação tecnológica e o trabalho. Continuando, pessoal, então aqui ele fala da inovação e tecnologia, né? Então não é nada de novo, mas olha o que ele fala aqui, ó. As transformações ocorridas no mundo do trabalho são resultado, principalmente, da automação, automação ou introdução de inovações tecnológicas. Essas máquinas modernas que revolucionaram os modos de se comunicar, se relacionar e trabalhar, por um lado, facilitaram a vida das pessoas e, por outro, quando aplicadas ao processo de trabalho, implicaram a utilização cada vez menor da mão de obra para obter cada vez mais bens e serviços. Hoje é possível produzir mais riqueza com um número menor de trabalhadores. Isso é fato, né? A máquina veio para substituir mesmo nesse sentido. A grande indústria moderna é o ápice, né, do processo de substituição do homem pela máquina, discutido por Karl Marx. Karl Marx é um cara totalmente contra o capitalismo, tá, gente? A teoria que ele usa, eu acho bonita, acho legal. Mas, na prática, não funciona. Eu não consigo enxergar isso aí. Eu pego o exemplo como Cuba, né? Você veja como Cuba e como desenvolveu, né? E pelo amor de Deus, não vem com essa historinha, não. Pessoa, mas Cuba, socialista, comunista ali, né? Sim. Mas a China também é. E olha como ela está, uma da segunda ou primeira potência mundial. Gente, teoricamente ela é comunista. Prática.
mais capitalista mais do que nunca, né? Exploração a exploração humana, né? A exploração é uma coisa desumana mesmo, uma coisa assim fora da realidade. Então, há uma exploração muito grande, visando lucro, lucro. Então, não vamos cair nessa fala aí de que comunista não tem nada, nada, tá? Capitalista pura, tá? Vamos lá, então. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, uma linha de produção, que não é nenhuma novidade, mas eu trago aqui as máquinas, você veja todo esse processo realizado por máquinas. Logo, tem uma pessoa, um programador, que pode programar todas essas máquinas em caso de defeito, mas é uma realidade que vem aí, cabe a você, né, inovando, acompanhando o mercado nessa transformação aí, para você poder ter o seu emprego garantido, tá? Vamos lá. Então, para ter isso, sistema taylorista, fordista, de produção e acumulação flexível. Quer dizer com vocês, professor, para chegar nesse ponto aqui, galera, vou mostrar para vocês, para chegar nesse cara aqui, tá? Opa, nesse cara aqui, né? Acho que esse aqui, acho que nesse cara aqui, mostrando para vocês a foto aqui nesse momento, né? Você veja que houve uma transformação. Só que como se deu início nessa linha de produção? Isso eu quero saber, né? Quem teve a ideia de criar essa linha de produção? Criou-se uma linha de produção e depois começou a colocar máquinas, aí inovou e chegou no que chegou, vocês estão vendo aí, né? Uma coisa bem sofisticada, bem, né, tecnológico aí. Mas como que foi antes disso? E aqui eu trago um pouquinho o sistema taylorista e fordista, tá? A produção e a acumulação flexível. Durante o processo de desenvolvimento da indústria, houve o esforço de introduzir mudanças no processo de produção e na organização do trabalho. O objetivo era aumentar a produtividade do trabalho, ou seja, fazer com que o trabalhador produzisse mais em menor tempo. Esse era o tópico, né? Central. O sistema taylorista, fordista, que predominou em grande parte no século XX, né? Então, quando os Estados Unidos estava numa crise muito grande, né? Ele começou com esse sistema e uma alavancada, inclusive, tanto que você veja lá nos Estados Unidos a marca Ford é muito forte, inclusive. Pessoal, mas tem uma coisa a ver fordista com Ford? Totalmente, pessoal. O Fordismo é realmente o autor, vou mostrar para vocês aqui adiante, tá? Talvez não esteja muito claro para vocês, aí para vocês enxergar, mas vamos lá. Taylorismo, né? O que é o taylorismo? Isso cai em prova, pessoal, isso cai. Importante vocês entenderem um pouquinho. Professor, mas eu gostei tanto, quero me aprofundar. Legal, ótimo. Mas eu trago para vocês o que o caderninho não traz, e uma coisa que cai em prova, e é importante vocês entenderem um pouquinho esse processo. Por taylorismo, entendemos as modificações introduzidas por Frederic, né, Taylor, tá? No modo de produzir no final do século XIX, professor, Segunda Guerra, ali, uma coisa do tipo, exatamente, tá? Sustentada essencialmente por um estudo de tempo e movimento. Então, peraí, professor, o Taylorismo, esse Frederic aqui, que ele fala aqui, Frederico, né? Ele estudou a questão do tempo em movimento. Exato, pessoal. Então, ele pegava, por exemplo, quero produzir um celular. Claro que não era aquela época, não se falava em celular, falava em automóvel. Então, meios de comunicação, de se locomover, tá? Então, o veículo, naquele momento, criou o Jeep e tudo mais, né? Todas aquelas coisas da Segunda Guerra. Ele chegou ao seguinte, como eu posso produzir mais? Então, Frederico o Taylor fez o quê? Fez um estudo. Ele estudou quanto tempo o movimento para produzir mais em menos tempo. Então, o Taylor, ele fez esse estudo, certo? Então, ele é o cara do estudo, beleza? Tem isso em mente. O objetivo era controlar e determinar os métodos de trabalho, selecionando os trabalhadores e as ferramentas mais adequadas para o trabalho a ser realizado. Então, ele fez o estudo, ele começou a analisar, quais são os profissionais que nós devemos ter na nossa empresa? Então, vamos estudar. Profissionais qualificados nisso, quais são os maquinários? Eu acho que se colocasse uma esteira, seria interessante. Todo esse cenário, ele estudou tudo isso aí. Então, ele foi um cara que estudou para mudar o mercado do trabalho. Ele foi um cara dedicado, um cara que estudou e mandou muito bem, né? Só que, dentro desse cenário, temos também, né, o Fordismo. Professor, é o mesmo? Não, não é o mesmo. Olha só, aqui é o Taylorismo, né? É o Frederico, né? Taylor, tá? Então, o Taylor estudou. Já o Fordismo, olha só, o Fordismo tem como principal elemento a introdução, tá, por Henry Ford,
Ford, pessoal, o Ford mesmo. Olha só o carrinho ali, ó. O Ford, que é tão forte nos Estados Unidos. Em 1913, a linha de montagem com esteira na produção de automóveis. Então, ele pegou a ideia desse cara aqui, de Tylon, e o Ford, ele investiu, certo? Ele entrou com dinheiro, com recurso, e injetou dinheiro nas ideias de quem? De Tylon, tá? E aí, olha o que aconteceu aqui, ó, na linha de montagem. Ele injetou dinheiro lá, com esteira na produção de automóveis. Então, aí, quem criou o Fordismo criou a esteira? Não, ele injetou. Quem criou foi o Tylon. Então, o Tylon teve a programação de estudo, ele se programou lá certinho, estudou, criou-se. O Fordismo foi lá e injetou, né? E aí, ele, com o dinheiro, ele criou lá fisicamente a estrutura de uma linha de montagem, né, de produção de automóveis. No entanto, mais do que inovação tecnológica, o Fordismo se caracteriza por ser um sistema com uma ampla divisão do trabalho. Por quê? Criou-se uma esteira, então você vai fazer o quê? Vai parafusar a roda, você vai parafusar o volante, você vai colocar a porta, você vai colocar a buzina, e ficou o quê? Essa divisão do trabalho. Produção em massa de bens padronizados, sindicatos relativamente, né, fortes e aumentos reais de salário. Então, você veja que houve uma transformação, o que teve a divisão do trabalho, certo? Então, teve essa organização do trabalho, ele injetou dinheiro, ele viu quais são os qualificados com base no Tylon. Então, o Tylon estudou tudo isso aí, falou assim, ó, qual é o melhor trabalhador para colocar, o que tem que colocar em máquina, como eles têm que fazer, faz uma esteira, e o Fordismo foi, injetou dinheiro e contratou, fez a montagem, né, o Fordista, o Ford aqui, ele fez essa montagem aí, tá? E aí, começou o quê? Ele fez uma divisão do trabalho também, cada um vai ficar específico numa área, tá? O sindicato relativamente ficou muito mais forte, porque teve um sindicato por trás representando, que até hoje você vê no setor metalúrgico, né? Os metalúrgicos é muito forte, apesar de ter perdido um pouco força por decisão legal, né? Por decretos não, mas onde não tem mais, o trabalhador não tem mais obrigação de pagar, né, o sindicato, então perdeu bastante força, mas é forte ainda o sindicato, tá? E aumentos reais de salário, então aumentou o salário também. Então, veja, a tecnologia ela foi empregada, né, mas eles ficou rico. A situação que eu falo para você, olha só, a desigualdade ocorreu aí, ocorreu o capitalismo, ocorreu. Então, esse cara, esse Fordista, né, no caso aqui, o Henry Ford, né, ele ficou rico, ficou muito rico, né, e a questão do Tylon, o Tylon também ficou rico. Mas concorda comigo, que nessa linha de situação aqui, nesse pensamento, o que acontece? Grandes pessoas, né, uma grande massa de pessoas elevou a qualidade de vida. Pessoas desempregadas foram empregadas, então você vê, essas pessoas cresceram também porque aumentou o salário, aumentou a qualidade de vida, tá? Então, nesse sentido, então, só para que vocês tenham em mente aí, então, quando se fala em Taylorismo, né, no caso aqui, né, o Frederick Taylor, ele foi o criador, que planejou tudo isso aí, estudou qual era a melhor forma, né, qual é o tempo e o movimento, quais são os melhores trabalhadores para colocar ali, a tecnologia e tudo mais. Aqui, o Ford, né, o Henrique, o Ford, ele injetou dinheiro, ele contratou e começou a fazer o negócio rodar, tá? Para que vocês entendam, isso é importante, que cai em prova aí, você acaba tendo a noção. Vamos lá, então. Então, eu trago para vocês mais uma imagem aqui do Tempos Modernos, como já recomendei para vocês assistirem, porque é a linha, tá vendo? É a linha de produção. Aqui é um exemplo, né? Vai poder ser uma linha de produção de automóveis, tá? Então, aqui ele fala, né, a figura 11, aqui, Charles Chaplin, né, em tempos modernos, tá ok? Em 1936. A junção do controle de tempo com a esteira na linha de produção recebeu o nome de Taylorismo Fordismo. Por quê? Né? Porque justamente, né, pessoal, teve a participação de duas personalidades importantíssimas. Então, o Taylorismo Fordismo, tá? Esse foi o sistema de produção predominante até a década de 1960. Ele se caracterizava pela produção em massa, o que é em massa? Né? Em grande quantidade, e altamente homogeneizada, pela utilização do trabalho utilização do trabalho parcelar e pelo operário visto como
Um apêndice da máquina, executando atividades repetitivas, tá? Então, se você assistir aqui, o Tempos Modernos, aqui de Charlie Chaplin, você vai ver que interessante quando ele fala aqui de atividades repetitivas, tá? É bem interessante, você vai cascar o bico da risada, muito legal o filme. Quem aqui não assistiu, eu recomendo. Tal sistema conseguiu reduzir o tempo de produção e aumentar o ritmo, esse é o objetivo. Professor, mas aqui, nesse momento, eles viam a qualidade de vida? Não, pessoal, não viam, tá? Ele queria exatamente isso aqui, ó, aumentar a produção, o ritmo, aumentar aqui, o tempo de produção e aumentar, né, o ritmo aqui, produzir mais e menos tempo. Era a mescla da produção em série fordista com o cronômetro taylorista, tá? Então, você veja aí, né, o Taylor que inventou, então, quem inventou o cronômetro, quem inventou o tempo, né, porque ele falou o tempo e o movimento, foi a ideia de Taylor, tá? Então, ele faz referência ao Taylor novamente, né? A dimensão intelectual do trabalho ficava a cargo de bem poucos, pois o que acontece? A grande maioria ficava na linha de produção, fazendo a mesma coisa, né? Os cargos mais elevados ficavam para poucas pessoas, né? Pois usava-se uma grande massa de trabalhadores pouco ou semi-qualificadas, tá? Então, ele fala aqui, que eu destaquei no texto aqui, né, o que é homogeneizada, né? Ligar dois ou mais ingredientes de forma a construírem, né, uma unidade. Foi o que aconteceu, que eu usei a palavrinha aqui, né, altamente homogeneizada, né? Então, ele utilizou duas ferramentas, do Fordismo e o Taylorismo, e fez essa produção, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? De fato mesmo, fico muito feliz pelo engajamento de vocês, pela participação, tá? Eu acho que é fantástico, é importante que vocês estejam focados mesmo. Tivemos vários vídeos aí, né? Espero que tenha realmente contribuído para vocês, que vocês tenham gostado, tá? E aqui eu dou meus parabéns, né, galera, pelo engajamento frente à sua vida estudantil, tá? Eu acho que isso aí demonstra que você está empenhado, que você quer o melhor para si mesmo, e deixou bem claro, né, que com o estudo, diante dessa tecnologia, essa inovação, mais do que nunca, o estudo, você vai sobressair, né? Então, invista em tecnologia, acompanhe o mercado, não fique parado, sempre, sempre se atualizando. Isso é um ponto, né, essencial, para todos nós aí, beleza? Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer mais uma vez aí a todos, tá? Para depois fazer uma apresentaçãozinha aqui. Bom, com isso, então, damos por fim aí no nosso terceiro bimestre, na nossa videoaulas aí que nós tivemos. Espero que vocês realmente tenham gostado. Fiquem com Deus, tá? E até as próximas videoaulas aí. Abraço, pessoal. Valeu!